Como que eu faço pra ver os destaques da sua seleção usando a camisa 10 da Alemanha? Poxa, tá indo. Calma aí. Mas se ele quisesse, poderia... Puxa, mano. Calma aí que não tá indo, calma. Eu vou ter que voltar, calma. Calma aí. 2 jogadores que mudaram as suas. Vamos ver aqui. Eu acho que deve porque o YouTube tá mudo, né? Não é possível. O Musiala é um dos destaques da sua seleção usando a camisa 10 da Alemanha, mas se ele quisesse, poderia estar defendendo outra seleção. Ele nasceu em Stuttgart de mãe alemã e pai nigeriano, mas foi para a Inglaterra muito jovem, fazendo base no Chelsea e defendendo os Three Lions durante quase toda a sua carreira mirim, inclusive no Sub-21 ainda em 2020. Mas talvez Leão não seja o animal favorito dele, porque não só ele troca o Chelsea pelo Bayern antes mesmo do profissional, como também decide jogar pela Alemanha. Ele disse que a decisão foi muito difícil. Eu tenho um coração alemão e um coração inglês. Ambos os corações continuam batendo. Segundo o Jamal, ele pensou durante anos aí para tomar essa decisão e escolheu a terra onde nasceu, ouvindo o seu coração. Assim ele se tornou o jogador mais jovem a representar a seleção alemã numa grande competição quando atuou na Eurocopa em 2021. O Kane, que depois virou companheiro dele no Bayern de Munique, até brincou que se ele tivesse chegado antes no clube, teria tentado convencer o Musiala a permanecer jogando pela Inglaterra. Imagina só esse elenco inglês que já é brabo se tivesse... Se o Musiala fosse pra Inglaterra, aí ia ser muita apelação, tá? Caramba, mano. Se ela na Inglaterra, ele foi pra Alemanha, a gente jogou até hoje. Mas, pô, se ele fosse pra Alemanha, pra Inglaterra, pô, essa é apelação demais, calma aí. Musiala também, né? Por falar em Inglaterra, um dos craques dessa seleção é o Declan Rice, que justamente fez o contrário do Musiala e optou pelos ingleses depois de muito tempo jogando pela seleção da República da Irlanda. Ele recebeu o convite para jogar pela Irlanda, já que seus avós são irlandeses, né? Então ele jogou nas seleções de base do país ali desde o Sub-16 e foi indo até chegar a atuar pelo profissional em 3 partidas amistosas. Olha só que doideira, mas essa foto aí é o Rice pela seleção principal da Irlanda marcando o Mbappé. Acontece que ele começa a se destacar no West Ham, né? E aí surge esse interesse da Inglaterra, com ele até deixando de ser convocado algumas vezes pela Irlanda enquanto se decidia. Os irlandeses ficaram com tanto medo de perder o Rice que o treinador chegou a dizer que faria um time ao redor dele, com ele sendo a peça principal para poder segurar o cara. Mas não teve jeito e logo em 2019 ele fez a troca e... Não, pô, mas ele fez uma coisa certa. O Haaland mesmo. O Haaland tinha a gente de jogar na Inglaterra. Foi pra Noruega. Não jogou na Inglaterra, mas escolheu a Noruega por causa dos pais, sei o que, família. Mas, pô, se tu quer ganhar a Copa do Mundo, ou a Eurocopa, vai pra Inglaterra, pô, porque pra Noruega, pelo amor de Deus. Aí, pô, o cara nunca vai ter um protagonismo, um título. Cara, oh meu Deus do céu, é um títulozaço. Não. Lá nada, o da Inglaterra não sabe aproveitar o time, é verdade. O técnico sabe, né? É isso mesmo, como ele tá falando. Mas os pais dele ainda é da Inglaterra. O pai dele é da Inglaterra, mas acho que é alguma coisa familiar. Que ele foi com 2 anos para Islândia. Aí ele pediu a vida toda na Islândia e ele prefere a Inglaterra do que a Islândia. Não, a Noruega, parece. Ah, não, o Declan Rice. Desculpa aí, né, Irlanda, né? É a Noruega. Ah, tava do Haaland? Sim. Ele passa a maioria do tempo na Noruega, ele ficou mais assim, ok. Mas, pô, se eu fosse o Haaland, eu prefiro a Inglaterra. Se eu achasse, você preferia a Inglaterra. Eu mesmo prefiro a Inglaterra, atualmente. Porque a Noruega também, pô, só tem, tipo, o Odegaard e o Haaland. Eu acho. Eu também. E desde então vem sendo figurinha carimbada nesse estrelado elenco inglês. Vale lembrar que isso aí é permitido porque ele tinha defendido a Irlanda apenas em amistoso. Por que esse vídeo o cara só fica assim paradão? Não numa competição oficial. E assim, é meio que difícil culpar o moleque de escolher a Inglaterra, né? Faz sentido porque ele nasceu na Inglaterra, cresceu lá, mas os irlandeses... Eu também, eu preferia a Inglaterra do que a Irlanda, pô. Eu também. Jogar com um belo gol para ganhar a Copa do Mundo. É isso, pô. O cara vai jogar com um dos melhores jogadores do mundo e também com o melhor, uma das melhores seleções do mundo.
não gostaram nada dessa história e até hoje enxergam o Rice meio que como um traidor, sacou? Outro que fez exatamente... Bom, mas também é uma coisa muito errada. A pessoa escolheu uma seleção, depois... Essa caneta tá caindo demais. Como eu tava dizendo, é muito errado. A pessoa escolheu uma seleção, depois a pessoa quer ir pra outra. É melhor se decidir primeiro qual seleção tu vai jogar antes de começar a carreira. É melhor isso, pô. Melhor que a pessoa ficar saindo de uma seleção pra outra. É muito melhor, entendeu? Eu prefiro isso, na minha opinião. É melhor se decidir antes de começar a sua carreira profissional. Eu acho isso. 2 no top melhor do mundo. Top 1, Vini. Então, é um dos melhores, mas o Vini é o melhor. Entendeu? Ele é... O Bellingham é um dos melhores. O Vini é o melhor. Entendeu? Exatamente o mesmo caminho foi o Jack Grealish. Ele nasceu em Birmingham, na Inglaterra, só que ele também tem ascendência irlandesa e jogou nas categorias de base da seleção da Grealish? Caramba, mano, a maioria da Inglaterra agora é da Irlanda. É igual a França, a maioria são africanos. Irlanda, mas por questões ali de pertencimento mesmo, por se achar mais inglês do que irlandês, né? Ele decidiu fazer a troca ainda no Sub-21 para defender os 3. Aí, ó, pô. É isso, tem que ser pelo menos na base. Na base você decide, mas no profissional não é bom você já trocar no profissional, é meio chato. Isso, então é melhor você já trocando na base mesmo. Leões, mas até demorou bastante pro cara estrear, beleza? Ele era 10 e faixa no Aston Villa, mas só foi jogar pelo time principal da Inglaterra em 2020 com quase... Na Eurocopa, perto da Eurocopa. Ásia e Real Madrid. 25 anos. E hoje, quando é convocado, quase sempre é como um reserva, né? Mas é aquela coisa, reserva numa seleção grande ou titular absoluto numa seleção mais fraca? O Grealish fez a escolha dele, né? Eu preferia ser reserva em um time fraco. Eu preferia. Não, preferia ser reserva em uma seleção boa. Eu não preferia ser um protagonista de uma seleção ruim que nunca vai pra Copa do Mundo, né? É melhor isso. E pelo menos ele tem poucas chances. Tem algumas chances. Seleção mais fraca para o cara ganhar a oportunidade para ver o esquentador de banco. Esta cidade está prestes a presenciar uma partida de futebol que talvez seja a mais grandiosa. Mas assim, vocês preferem, quem tá aí no chat, vocês preferem ser um banco de uma seleção muito boa, uma das melhores, ou ser um titular, um protagonista de uma seleção fraca que a maioria das vezes nunca vai para uma Copa do Mundo? Flamengo. Mano, acho que é uma música. Agora um cara o que Flamengo. O Flamengo depois a gente fala. meio que uma escolha oposta e deu muito certo é o Sebastian Haller. O Haller tem ascendência costa... Haller parece que teve o câncer. Não sei, galera, não sei. Marfinense, mas ele nasceu na França e cresceu por lá, né, em Paris, e por isso ele fez toda a base em times franceses e inclusive foi convocado pela seleção francesa de base desde o Sub-16 até o Sub-21. Acontece que pela seleção principal ele nunca tinha sido chamado. 3-0 no Liverpool, botou os ingleses, não, 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E o Rio não tem outro igual, só o Flamengo campeão mundial. Vamos tirar convite porque o Emanuel pediu pra eu cantar essa música, então é isso, mano. É que é Flamengo. Calma aí. Eita, rapaz, isso aí é onde? Meu Deus do céu. Calma. Deixa eu voltar. E ali em 2020, ele vivia um momento em baixa no West Ham e surgiu a proposta para defender a seleção da Costa do Marfim e aí ele aceitou. E fazia sentido também porque o time francês era recheado. Também pra ficar num time que é muito bom e você é meio, mais ou menos, mais ou menos, é melhor não, né? Praticamente você nem vai ser relacionado, entendeu? É melhor você ir pra uma seleção pequena. Aí eu concordo, certo? Já de jogadores no ataque ali, e aí ele meio que sem espaço tomou uma decisão de ir pra Costa do Marfim e no final das contas tudo deu muito certo, né? Ele tem aquela história de superação maravilhosa em que ele venceu uma batalha contra o câncer. Eu não disse que ele batalhou com o negócio do câncer? E logo depois foi jogar a Copa Africana de Nações e foi o herói da seleção marfinense fazendo gol do título na final. Até é legal jogando na seleção africana. Até que é legal jogar na seleção africana.
Deu até essa recepção calorosa. É que eu faria, né? Porque é melhor virar um jogador titular do que um cara que fica no banco, não joga, não tem questão de mostrar seu talento. É melhor eu cair pra saber se é um fracasso e se o cara fica bom na seleção fraca. Depois de um tempo o cara pode jogar de novo, cara. É verdade. Aí quando ele voltou pro Borussia Dortmund. Falando em Costa do Marfim. Eu não disse que ele tinha foi na luta do câncer, mano. Aí foi, graças a Deus ele melhorou, né? Enfim, o próximo da lista é o Zaha. Ele que cansou o Zaha eu sei, do Crystal, né? Crystal Palace. Isso mesmo. de meter gol na Premier League pelo Crystal Palace, né? É marfinense e não tem nenhum parentesco europeu não, beleza? Só que acontece que ele chegou na Inglaterra. Foi pra Inglaterra porque eu vi um jogo da Inglaterra e tava no jogo. Bem novinho, com apenas 4 anos e acabou fazendo a base inteirinha lá. Eu acho que Inclusive na seleção inglesa. Ele chegou a jogar no profissional da Inglaterra em 2 amistosos, 20 minutos. Ah não, parece que ele foi da Inglaterra, foi pra Costa do Marfim, eu acho, né? Não sei. Em campo apenas, né? E aí, sem muito espaço, depois decidiu mudar e jogar pela Costa do Marfim. Eu cresci aqui, mas mesmo depois de todos esses anos, o povo marfinense me apoiou em todas as situações. Eles mostraram amor por mim. Se o cara ama a seleção, o cara quer jogar nessa seleção, ok, ele pode jogar. Entendeu? Eu não vou ter contra isso se o cara ama aquela seleção. Então, eu não vou ficar dizendo que ele foi burro de recusar a Inglaterra e ir pra Costa do Marfim, mas ok. Então, quando a oportunidade chegou, eu pensei... A maioria dos caras faz isso porque, sério, eu sou muito grande para o cara que é tipo... Cara, não tem aquele talento do tipo o Mbappé. Aí o cara prefere tocar a seleção. Verdade, o cara vai disputar contra o Mbappé. Se eu fosse ponta de esquerda e fosse contra o Mbappé e eu fosse pior do que o Mbappé, eu ia pensar, mano, é melhor ir pra uma seleção muito pior, mas ia ser titular. É claro que eu não vou roubar a vaga do Mbappé. É só quando o Mbappé for aposentado da seleção. Aí eu já vou estar velho também. Entendeu? Eu vou... Sim, agora é o momento. Mas diferente do Haller, não dá pra dizer que a troca deu muito certo. É bem verdade que na Inglaterra ele provavelmente não teria espaço também. Mas na Costa do Marfim parece que ele nunca se deu muito bem com o resto do time. Diz a lenda que ele não falava nem francês muito bem, então a comunicação era complicada. E não vem sendo convocado pela seleção. Inclusive ficou de fora dessa conquista da... Aí se lascou, ainda não ficou de titular na Costa do Marfim. Se ferrou, se lascou. Copa Africana de Nações. Então meio que entre as duas seleções ele acabou terminando com nenhuma, né? Outro jogador que decidiu não atuar pelo seu país de origem foi o Rakitic. Ele que foi ídolo... Rakitic parece que é da Sérvia ou da Croácia, né? E multicampeão ali no Barça e no Sevilha, né? Eu tô falando isso por causa do nome dele. Não sei chamar para a seleção merda dessa. A Costa do Marfim é merda, pô. Porque eu não posso discordar, pô. Sendo que o cara tem habilidade, eu já assisti um bocado de jogo dele. É natural de Rheinfelden, na Suíça. Pô, o Zaha tem habilidade, mas o problema é que ele como posso dizer? O Emmanuel vê vários jogos da Premier League, né? Do Zaha, no Crystal Palace, ele joga bem. A seleção, né? Pô, o problema é esse. Se ele fosse pra Inglaterra, eu acho que até que ele ganharia vaga na reserva, tá? Porque tem o EZ da Premier League também, que também é de um time mediano da Premier League, mas joga. Ele até jogou contra a Eslováquia, então eu acho que até o Zaha ia ficar na reserva desse time da Inglaterra, tá? Quem concorda? Só que os pais dele são de origem croata. Então ele fez grande parte das categorias de base pelos suíços, né? Desde o Sub-16, mas acabou trocando ainda na base, ali no Sub-21, pra defender a Croácia. E aí depois acabou... eu disse que era Croácia? O cara tem nome, pô. Atuando com a camisa xadrez aí no profissional por mais de 100 jogos. E foi uma bela decisão, porque ele fez parte aí da melhor geração croata da história, como um dos grandes... Foi a famosa geração croata. Jogadores daquela Croácia que chegou na final da Copa do Mundo de 2018, né? Apesar de já ter se aposentado da seleção em 2020. E se tem um cara que teve muita... Isso que tem a ver o Rakitic. O cara só jogou com a Croácia e pronto. Ele não mudou de seleção? Mudou? Então pronto.
Perdendo do mesmo jeito. Então, se A opção ferraram. de que seleção jogar foi o Aubameyang. Ele nasceu na França, mas tem pai gabonês, Oi. mãe espanhola e foi formado na base do Milan, inclusive chegando a atuar no Sub-19 da Itália. Só que o convite da base francesa brilhou mais aos olhos e ele decidiu jogar lá atuando em um amistoso do Sub-21. Só que isso não durou muito tempo, né? Porque o pai do Alba também foi jogador e representou a seleção do Gabão como capitão. E assim o nosso querido Pierre quis seguir os... Assim, eu não discordo desse negócio do Aubameyang, mas ele também é um bom jogador. Mas ele escolheu uma seleção bem diferente. Mas ele poderia ser inglês, alguma coisa assim, mas ok. passos do seu... Qual o nome da seleção? Não sei, cara. Qual o nome da seleção? Não sei. Ó, eu vou até repetir aqui. Ó. Seleção do Gabão como Gabão, parece. Gabão. capitão. E assim o nosso querido Pierre quis seguir os passos do seu pai e ainda em 2009 fez a mudança para defender o país africano. E é curioso como ele poderia ter É jogado africano? Ah, tá bom. por três gigantes, né? França, Espanha e Itália. Parece um time da Série D. Eu acho que eu nem sabia falar isso. Mas acabou optando pelo Gabão, que nunca jogou uma Copa É o Gabão. Nunca jogou uma Copa do Mundo. Que é isso? O Aubameyang é. do mundo na sua história e até hoje ele já se aposentou da seleção, mas realmente seguiu os passos do seu... Tá bom, mas também uma seleção dessa, eu acho que até eu não jogaria por seleções. Se fosse pra jogar uma seleção dessa. Até eu não jogaria por seleções. Eu não jogaria por seleções. Prefiro o time da Angola, melhor do que o time do... Morri, pô. Eu nem sabia. O velho aí e capitaneou a seleção muitas e muitas vezes. E a gente segue agora com o nosso querido Iñaki Williams, que tem uma identificação muito grande com o Bilbao, né? Porque ele é de fato nascido na Espanha, mas com raízes africanas, já que tem seus pais ganeses. O Iñaki jogou na base espanhola, foi até convocado para a seleção profissional, mas só chegou a jogar um amistoso pela Fúria, né? E o caso dele é meio doido porque ele chegou até a rejeitar a seleção ganesa e dizer que apesar de respeitar as suas raízes e tal, ele se sentia mais basco mesmo e não ganês. E por isso ele meio que não queria roubar a vaga de nenhum jogador que fosse 100% de Gana, digamos assim. Mas acabou que 6 anos depois de estrear pela Espanha nesse amistoso, ele voltou atrás e decidiu representar sim a seleção de Gana, inclusive jogando a Copa Não, pô, mas a Gana até jogou bem na Copa. Até passou, foi pra oitava, né? Parece. Foi, até passou. do Catar pelos africanos. Ah, não passou não. Foi Portugal e Coreia do Sul, esse não passaram. Essa mudança Parece que ficaram em quarto ou terceiro. Essa de ideia veio muito porque o avô dele aparentemente disse: pô, Iñaki, eu não tenho muito tempo de vida e seria meu sonho te ver jogando por Gana, né? E As imagens ilustrativas, mano, vai falando com uma criança. assim, sem chances na Espanha, ele não pensou duas vezes e trocou de país, beleza? E também tem uma curiosidade que o seu irmão mais novo, o Nico Williams... Nico? Caramba, mano, o Nico escolheu até certo, tá? Jogou muito bem hoje na Espanha. Na Espanha contra a Alemanha. Todo mundo é africano, todo mundo da França e da Espanha. Verdade. Todo mundo, mano. Todo mundo. E também da Inglaterra, a maioria é africano, a maioria é africano ou é outro país da Europa. Ou é asiático. Uma coisa assim. não seguiu os passos do irmão mais velho e defende mesmo a seleção. Calma aí. E assim, Lamine Animal, irmão. sim, sem chances na Espanha, ele não pensou duas vezes e trocou Lamine- de país, beleza? E também tem uma curiosidade que o seu irmão mais Lamine novo, o Yamal Nico e Williams, Nico. não seguiu os passos do irmão mais velho e defende mesmo a seleção espanhola. Chegamos no caso do Brahim Dias, que é muito parecido com o do Iñaki, né? Brahim parece que é do Marrocos, eu acho. Ele é espanhol, nascido Espanhol, mas eu acho que é de outra seleção agora. Né? em Málaga, mas tem pai marroquino, Eu disse que era do Marrocos. só que nas seleções de base defendeu Pô, aprendi isso tudo no Pompa Pet, tá? a Espanha sim, inclusive jogando a Eurocopa Sub-21 e também foi convocado para a seleção principal espanhola, disputando eliminatórias da Copa e tudo, mas ficou no banco, né? Então ele só entrou em campo pela Espanha no amistoso contra a Lituânia, chegando até a marcar um gol. Depois disso não teve mais muitas chances e ele acabou trocando então a chance de ser convocado pela Espanha, onde talvez ele fosse apenas mais uma peça, né? Pra ser o camisa 10 e importante ali na seleção de Marrocos. Mas jogou até bem, pô. Parece que foi na Copa, parece. Eu não sei.
Marrocos. Ele disse: eu me sinto 100% espanhol e 100% marroquino, mas complementou dizendo que ouviu o seu coração para tomar essa decisão, citando também o projeto da seleção marroquina e o afeto que os torcedores... Toda vez é isso, cara. Não vou não, é bom na seleção, o cara troca, tá ela não melhorar, o cara não procura melhorar. Pô, o problema é que o cara, assim, os caras, é só não ver que não tem vaga naquela seleção, os caras dizem, vai se lascar, eu vou pra outra seleção. É melhor a pessoa tentar melhorar, fazer seu prime no futebol, tentar fazer seu melhor, aí a seleção vai ver que você está indo bem e vai te convocar. Não é por causa que você é ruim, é por causa que se você for bem, em algum momento da sua carreira, eles vão te convocar, com certeza. Entendeu? Tipo o Pedro em 2022 jogou muito bem, aí ele foi convocado pra Copa do Mundo, entendeu? Por causa que ele tava numa boa fase, entendeu? O Endrick também tá numa boa fase, eles convocaram, entendeu? Tem que fazer o seu melhor, pô. Jogadores demonstraram por ele. Agora imagina só se ele toma essa decisão antes e participa do incrível Marrocos que chegou na... não chegou na Copa não. Aí não participou da Copa não. Semis da Copa do Mundo, né? E por falar nessa campanha de Marrocos, um dos craques do time foi o Ziyech, outro que também trocou de seleção. Ele que tem Parece que ele era da Inglaterra, parece, não sei. origem marroquina, mas nasceu na Holanda e A Holanda. fez a base toda no país. Pô, até a maioria daí é asiático, africano. Meu Deus do céu, cara. O cara devia ter ido pra Holanda, pô. O cara tem futebol, pô. Meu Deus, tanta seleção boa pros caras e os caras recusam. O cara é tão ruim que o cara não foi pra Marrocos. Né, também o cara do Flamengo. o Sub-21, jogando, por exemplo, uma partida no mesmo time do Ake. Mas na hora de escolher qual seleção jogar, ele foi lá e escolheu as suas raízes marroquinas, muito pelo apelo da mãe e dos seus parentes. Em 2018, primeira... Só falta falar que o Hakimi é espanhol. Não, mas ele era espanhol, mas ele escolheu Marrocos. Eu acho que deve falar aí. A Copa do Mundo dele com o Marrocos parecia ter sido um passo atrás, porque ele foi para uma seleção mais fraca, né? E caiu facilmente na fase de grupos. E depois as coisas ficam piores ainda, porque ele tem uma treta feia com o treinador da seleção na época, que era o Vahid Halilhodzic, e acabou não sendo mais convocado, chegando até a dizer que largaria a seleção por conta disso. Então parecia um pesadelo, né? Mas a decisão milagrosa de mandar esse técnico embora e contratar o treinador Walid Regragui deu certo demais para Marrocos, o famoso cabeça de abacate. Chegaram na famosa semifinal e ficaram em quarto lugar na Copa do Mundo. Melhor do que a seleção brasileira, que é muito melhor do que esse Marrocos aí. Chegaram em um tópico muito melhor do que o próprio Brasil. É impressionante, senhores. Eu escolhi esse vídeo porque eu achei que ia dar um bom conteúdo, porque tu poderia analisar os jogadores, para onde que vão, que país o jogador e quais seleções mudaram com a nacionalidade deles. Verdade. É para rir e para não chorar. Não, bom. O que eu tava falando mesmo? Ah, não, eu tava ouvindo aqui, verdade. Kat voltou a convocar o Ziyech e juntos eles fizeram aquela campanha absurda na Copa. Ah, tá, eu tava falando do negócio que o Marrocos ficou melhor do que o Brasil na Copa do Mundo 2022. O Brasil era muito melhor do que esse Marrocos aí. A gente ficou, parece que ficou em sétima, alguma coisa assim. Foi alguma coisa assim, mas pô, foi pior do que o Marrocos. Não é brincadeira, moleque. Eles passaram Espanha, passaram Portugal. A gente passou da Croácia. Faltando 4 minutos. Ainda estou ficando doido. Ainda sou curingado por causa desse dia, tá? O que eu chorei nesse dia, eu não estou maluco. Eu estou maluco. Porque naquele dia eu fiquei com muita raiva da Croácia. Ai, meu Deus, como eu queria estar naquele estádio. Naquele dia, quando apitou o final do jogo, eu queria ter invadido aquele campo. Ter batido naquele Livakovic do caralho. Ai, cara, vamos continuar. Levando uma seleção africana a uma semi de Copa do Mundo pela... Sim, galera, ainda estou traumatizado. Eu quebrei o osso do meu irmão. Eu fui parar o sonho. O cara quebrou. Quebrei o osso do meu irmão. Roxo, eu dei um soco na parede de casa. Quem não se arretou com o juiz, o time da Croácia é maluco, pô.
primeira vez na história. Outro comercial, que é esse? Calma aí. Ah, esse comercial é muito suspeito. Ligar tá? ar-condicionado. Mas você não tem ar-condicionado Smart. É. Então libera uma promoção daquelas, vai. Promoção sua casa. Por falar nisso, o Dumfries é um lateral que a gente conhece jogando pela Inter de Milão e pela bola que ele jogou nessa última Copa do Mundo, já que ele foi um destaque da Holanda. Já virou em cima, tá na hora de pagar o YouTube Premium, né? Calma aí, amor. Calma aí que eu vou pagar, tá? Eu vou falar com meus pais aqui e vou pagar esse negócio do YouTube Premium. Já virou em cima, tá na hora de pagar. Vamos lá. Né? Mas o que pouca gente sabe é que o cara simplesmente já Eu ainda não ganhei um din-din, né? Ainda não ganho ainda. Tô pouco. Ganhei um pouquinho demais. Um pouquinho. Mas dá pra pagar, né? R$2 só, 2 conto. Tá bom. É 2 conto. É R$2, pô. É R$2 só, dá pra pagar. defendeu a seleção arubana. Exatamente, o Dumfries isso, em si é holandês, né? Nascido e criado na Holanda, mas o seu pai é de Aruba, um país do Caribe, e aos 18 anos não, ele chegou. Calma aí, você tá pior do que a seleção do Aubameyang, pô. Que é isso, cara? Que seleção é essa, mano? Jogar uns amistosos pela seleção arubana, mas não durou muito não, porque os... É o Dumfries, mas ele parou... É cada mais... Ah não, mas ele foi pra Holanda, ele voltou pra Holanda. O sonho dele era representar a Holanda. Se liga, aparentemente ainda quando moleque ele colocava nas paredes do seu quarto os seus objetivos pra carreira. E uma das coisas que ele pintou lá foi: um dia eu vou jogar pela seleção, no caso a holandesa. E deu muito certo. Aleluia, que ele tá falando já de aqui, é porque teve um jogador que foi esperto e saiu de uma seleção fraca pra uma seleção boa. Quer dizer, essa daí era extremo ruim, né? Esse aí, se o Ibis jogasse contra essa seleção aí, eu acho que até o Ibis ganhava. Eu acho, né? Eu ainda acho, mas eu acho que até o Ibis ganhava dessa seleção aí. Até acho que o Ibis ganhava. Certo, né? Porque mesmo... Quem é pernambucano sabe dessa referência. Depois desses amistosos por Aruba, poucos anos depois ele recebeu chances nas seleções de base da Holanda. Em 2018 estreou no profissional e foi muito importante na última Copa. O Kevin Prince Boateng é mais um que fez um caminho parecido. Ele é alemão de pai ganês e foi presente nas seleções alemãs de base desde bem novinho. Inclusive a raiz dele... Ah, o Ibis e os torcedores eles ganhavam fácil, pô. É claro, mano. A gente nunca falou dessa seleção aqui, nunca ouvi falar. É isso. Só se eu ouvir falar nas aulas de geografia, aí eu acho que eu sei. Lá em Berlim não é esquecido, eu lembro de caminhar por lá e ver esse muralzão aí com o Kevin Prince Boateng estampado. Ele nasceu e cresceu na cidade, né? Mas esse temperamento, personalidade forte dele que sempre teve, não bateu muito com a mentalidade da seleção da Alemanha. Vale lembrar que os alemães geralmente gostam mais de regras, são em geral mais certinhos, estruturados. Então essa energia meio caótica do Kevin Prince Boateng acabou fazendo ele sair fora para não comprometer e acabar sendo odiado lá dentro, né? Então ele seguiu o pai e decidiu defender a seleção de Gana e pô... Ah, pô, mas o Gana também, ok. Ozil, pô, tá maromba, lenda mamaromba. Tá mamaromba quando jogava futebol, tá marombaço, moleque. Não dá pra dizer que trocar de seleção pra ele evitou alguma coisa em relação ao caos, porque ele brigou com a delegação e arrumou problema de novo e foi expulso do time por indisciplina no meio da Copa de 2014. Aí imagina se ele fosse pra Alemanha, imagina, é uma seleção bem certinha, né? E desde então nunca mais foi convocado pela seleção. Então dá meio que pra dizer que ele defendeu as duas e brigou com as duas, né? Um feito inédito aqui na lista. Mas não o único, porque a gente termina justamente com um dos casos mais curiosos, o do goleirão Svilar da Roma. Esses Svilar eu nunca ouvi falar, tá? Mas tem muitos aí que a gente poderia ter falado, né? O Hakimi mesmo que era espanhol, fez acho que até a categoria de base espanhol, que ele nasceu na Espanha, aí depois ele decidiu ser marroquino da seleção de Marrocos por causa da sua mãe, da sua família, essas coisas assim. A maioria dos jogadores decide jogar nas suas seleções por causa da sua família, pelo tempo,
porque nasceu naquele país, essas coisas assim, né? Vilar apareceu... Era não, né? Não sei. Era espanhol. Ele diz que nasceu na Espanha, mas virou marroquino por causa dos pais. Pro mundo mais na temporada 23-24, quando o De Rossi assumiu o comando da Roma e não tirou mais o jovem goleiro da equipe, onde ele se destacou demais na reta final da temporada. Ele é nascido na Bélgica e jogou pelas seleções de base belgas durante toda a sua infância, mas talvez por temer não ter tantas... Já sei, mano. Por que eu tenho que pagar YouTube Premium se eu posso baixar YouTube? Ou YouTube. Ele fala que ele é marroquino por causa que ele... Se ele falar que ele é espanhol de verdade, ele não pode jogar no Marrocos. Mas ele fez um depoimento, falou que ele era espanhol, só que ele preferia Marrocos, sim. É porque eu acho que ele nasceu e depois foi pra Marrocos, eu acho, né? Porque eu já ouvi isso falando, mas pode ser isso mesmo. Chance na seleção. Ele, que tem pai sérvio, foi convencido pelo seu paizão e acabou aceitando um convite para defender a Sérvia em 2021, num amistoso. Só que aí que vem a treta. Naquela época o Svilar ainda era uma promessa, um goleiro que muitas vezes era reserva. Só que agora em 2024 ele estava bem, voltou a ser convocado pela Sérvia e provavelmente iria para a disputa da Eurocopa, mas ele rejeitou. Ele nasceu e foi criado na Espanha, sendo que a família toda ele era marroquina, entendeu? Antes dele nascer, a mãe dele foi pra Espanha, entendeu? Então, é isso. O seu coração disse pra ele voltar a defender a seleção da Bélgica. O problema é que ele defendeu a Bélgica nas seleções de base, trocou... Ah, pô, tava jogando com ele ontem no FIFA, pô. Tava jogando com ele ontem no meu modo carreira manager. Vai madrugar uma hora de... Daqui a pouco a gente tá terminando, tá? Rapidinho. Essa live aqui só foi pra zoeira mesmo, galera. Pra eu sentir a tristeza de Portugal sendo eliminado jogando melhor. Eu já vivi isso, né? Com Brasil e Croácia. Ai, meu irmão. Espero que a Copa de 2026 seja melhor. Tu vai assistir mais vídeos só isso? Não, pô, só vou assistir esse mais amanhã. Vai ter pós-jogo amanhã do Brasil, da Inglaterra contra a Suíça. Se der merda pra Suíça, a Suíça ganhar da Inglaterra, aí eu tenho pós-jogo. Aí depois eu faço uma livezinha de reagindo a 3 vídeos, tá? Certo? E falando sobre a Eurocopa, a Copa América e muito mais, certo? Mas vamos só reagir a esse vídeo hoje porque já tá... Guler da Turquia, mas eu não sei acesso. Vamos ver aqui se vai ter. Ou pra Sérvia e agora quer voltar pra Bélgica. E segundo o técnico belga, o Tedesco, ele não... Também. Ele tá falando que amanhã vai ter Turquia e Holanda também, né? Sim. Vai ter amanhã Turquia e Holanda. Sim, eu vou falar também, mas provavelmente não vou fazer pós-jogo. Mas se der alguma coisa assim, 5 a 0 da Turquia em cima da Holanda, eu gravo, né? Não pode fazer esse retorno. O treinador afirmou que a equipe jurídica da seleção belga disse que o Svilar não pode ser convocado pela seleção principal mais. Então não só ele não vai poder jogar pela seleção da Bélgica, e obviamente não foi convocado, como agora o técnico da Sérvia também não gostou da atitude dele. Eu acho que eu me enganei desse goleiro. Eu acho que é porque ele tinha um cara bem parecido com esse cara, mano. É claro, não vai perder conteúdo. Ele e disse que não vai mais convocar. Tem aquele ditado de que quem quer sentar em 2 bancos, senta no chão. E o Svilar, pelo menos por agora, tá sem seleção. Se você... Até rimou. Você sentiu falta dos brazucas com dupla nacionalidade? Thiago Mota? Sim, pô. E os duplas nacionalidades? O Pepe. O Pepe veio de Maceió, mas é de Portugal. O Diego Costa, entre outros. A gente tem um vídeo só sobre isso. Dá uma olhadinha aí que talvez você goste também, beleza? Obviamente tem muitos mais nomes pra comentar. A gente escolheu algumas das histórias mais bacanas. Se você lembra de outras, deixa nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço. Vocês sabiam que Neymar era croata e virou brasileiro? Aí vocês não sabiam, né? Eurofute, eu sei, vocês não sabem. Mano, Neymar era croata e vocês não sabiam. E teve seu 3º filho.